Cuidar de uma criança não é tarefa fácil, ainda mais se ela estiver começando a andar. A curiosidade dos pequenos muitas vezes pode levá-los a situações perigosas. E por isso os pais têm que estar sempre atentos, né, Rodrigo? Pois é, e para que você saiba quais cuidados ter em casa para evitar acidentes, veja essas dicas. Josiane é a mãe da Adriele, de 1 ano e 8 meses. Ela presta muita atenção nos detalhes que tornam a casa um lugar seguro e fazem toda a diferença. Sempre que vai cozinhar, ela fecha esse portãozinho para que a pequena não tenha acesso à cozinha. Facas, tesouras e outros utensílios com ponta ficam em cima da geladeira, bem longe das mãozinhas. E os produtos de limpeza são armazenados na lavanderia, às 7 chaves. Criança na idade da Adriele, 1 ano e 8 meses, eles são muito imperativos, eles não param. 24 horas a gente tem que ficar de olho neles, eles aprontam bastante. Esse arquiteto explica que é importante que os móveis da casa tenham os cantos arredondados. Os tapetes de EVA são ideais para serem colocados no quarto ou no local onde a criança brinca. Você deve ter as tomadas isoladas com elementos que você compra no mercado, aí, elementos decorativos, né? Existem travas já específicas para as portas dos armários, né? E evitar também móveis com quinas vivas, assim, usar quinas arredondadas, né? No chão sempre um tapete grosso, assim, porque é o lugar onde a criança mais fica brincando. Cosméticos, perfumes e remédios devem ser guardados em um lugar alto, onde somente o adulto alcance. Segundo dados do Ministério da Saúde, os acidentes domésticos representam uma das principais causas de morte de crianças de até 14 anos de idade. E os números assustam, são quase 6 mil óbitos por ano. Segundo essa pediatra, os casos de intoxicações são os mais comuns. Nessas situações, a criança deve ser levada ao médico com urgência, para que não ocorram sequelas ou até mesmo óbito. O que a gente orienta é que não faça nada, não dê nenhuma, uns mandam tomar leite, essas coisas, nada. Vá imediatamente para um atendimento médico e lá eles vão realizar os procedimentos necessários. Se tiver indicação, vai ser feita lavagem, vão ser aplicados antídotos, mas lá no serviço médico. Nunca procure soluções caseiras. Bom, e sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o médico ortopedista Ciro Camargo. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite a vocês. Obrigado pelo convite. Doutor Ciro, que é especializado também no atendimento infantil, não é? E, de certa forma, a gente precisa educar um pouco mais o adulto também, para que esses acidentes todos sejam evitados. Tem medidas muito simples que poderiam ser tomadas, como a gente viu na reportagem, e que poderiam diminuir, pelo menos, esse número de acidentes, não é? Como médico traumatologista, eu vejo com muita alegria essa reportagem, essa informação, porque o que foi colocado foi muito bem colocado. É importante o cuidado com os objetos pontiagudos, com móveis que podem provocar acidente e saber fundamentalmente que a criança sofre muito o trauma por queda. A criança cai muito. A criança e o idoso, os dois extremos das nossas faixas etárias. Eles caem muito e com isso sofrem traumatismos importantes. Como evitar a queda? É difícil. Primeiro, impor limites à criança, evidentemente, é fundamental. Estabelecer quando pode correr e aonde pode correr, né? O uso de calçados com proteção de borracha na sola, isso evita aqueles pisos muito lisos dentro de casa. Subir em objetos, subir em móveis, isso provoca um número enorme de quedas que realmente assustam quando falamos em volume no atendimento em pronto-socorro. Quer dizer, deixar a criança, às vezes muitos pais deixam de meia, né, dentro de casa com as meias, é um perigo, né? Dependendo do piso. É um risco enorme porque nós temos hoje um volume muito grande desses carpês de madeira, esses pisos de madeira, que muitas vezes encerados se tornam um piso extremamente escorregadio com um risco muito grande de queda e traumatismos cranianos, muitas vezes, felizmente em menor número. O maior número é, sem dúvida nenhuma, fraturas, entorses e contusões, mas o traumatismo craniano também acompanha esse tipo de queda.
Agora, doutora, as crianças, na maioria das vezes, elas não têm noção de espaço, não sabem o que é perigo. Como realmente mostrar para elas que não dá para fazer aquilo? Tem que dizer ou não, explicar o porquê também, né? É fundamental que se imponha limites, quer dizer, é fundamental que os pais sejam educados também e que ensinem as crianças, eduquem e se eduquem, né, a dizer não, a estabelecer os limites para a criança. Isso é fundamental. Muitos acidentes também, além das quedas, a gente tem inclusive dados do Pequeno Príncipe, que a gente conseguiu, né, que é o hospital que atende, referência no atendimento à criança. Foram um pouco mais de 6 mil acidentes domésticos no ano passado. Primeiro lugar, quedas, como o senhor disse, mas o segundo lugar é ingestão de objetos, pequenos objetos pela boca. Aí também vai o alerta aos pais para procurarem brinquedos que não soltem pequenos pedaços. Isso já é realmente uma medida de prevenção? Felizmente, hoje nós já temos, pelo Inmetro, brinquedos certificados que devem ser usados dentro de cada faixa etária. Porém, a criança é criativa, nós não podemos deixar isso de lado. Ela busca objetos dentro de casa. A caixa de costura da mãe, por exemplo, é uma coisa maravilhosa para ela, com aqueles botões coloridos, tudo isso que a mãe usa, além das agulhas, que são um risco evidente. Mas ela tende a introduzir no ouvido, ingerir, né, pela boca ou mesmo no nariz. Se nós verificarmos o número de crianças que são atendidas, é muito grande para se retirar objetos, botões, tampas de caneta, enfim, tudo aquilo que ela pode ingerir, assim como foi muito bem colocado, o cuidado que se deve ter com produtos de limpeza. Isso é uma coisa fundamental, eles têm que estar em armários elevados, até se possível com chave, que os pais tenham esse cuidado porque a criança ingere. E alguns desses produtos têm uma cor que atrai a criança. Eles são verde, eles são azuis, eles têm uma cor que realmente fascina a criança, esse cuidado dela tocar ou mesmo ingerir esses produtos. Agora, doutora, é só dar uma volta nos parques da cidade e observar que existem muitas crianças que estão andando de bicicleta, skate, patinete, o que for, e muitas delas não estão com os equipamentos de segurança, um capacete, uma joelheira, e os pais estão perto. Os pais, será que eles têm essa sensação, porque eu estou perto, eu também sou super-homem, não vou deixar que nada aconteça com ele? Na verdade, a criança, num primeiro momento, ela tende a recusar o uso do capacete para a bicicleta, da cotoveleira, da joelheira, porque ela simula ou diz ou convence o pai de que aquilo atrapalha. E, na verdade, não é. É um objeto de extremo cuidado, de extrema proteção e que o pai não vai conseguir, de maneira nenhuma, impedir a queda de uma criança numa bicicleta. Evidente que se ele estiver a mais de 1 ou 2 metros da criança e ela nunca fica em volta do pai. Então, é importante que os pais se conscientizem em exigir, colocar como condição para brincar com o skate, para brincar com a bicicleta, só se for com o uso desses equipamentos. O cinto de segurança é um exemplo muito prático para nós hoje, né, que houve uma tendência da população brasileira, eu até diria, é uma coisa que já era consagrada na Europa e Estados Unidos, de não utilizar o cinto. Felizmente, hoje a população se conscientizou. O uso da cadeirinha, idêntico. Ainda vemos crianças dentro de automóveis fora da cadeirinha. Isso nos preocupa muito. É importante esse alerta. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Você vai ver a seguir um seminário que discute os projetos para a Copa do Mundo em Curitiba. E na série sobre literatura infantil, a fantasia de Monteiro Lobato. Nós voltamos em instantes.